Meus queridos, noite de Páscoa, domingo de Páscoa, semana que passou de preparativos, alguns viajaram, outros receberam parentes e alguns ficaram de folga em casa para descansar nesse período de folga de alguns dias. Quem ficou em casa para descansar, isso não descansa, né? A gente trabalha mais e cansa mais. E nessa semana de Páscoa, ainda mais hoje, no domingo, dia do Senhor, onde a gente reúne a família, parentes, amigos, para fazer aquela festa, aquela carne, aquele almoço, e daqui a pouco vocês comem o que sobrou do almoço, é um dia muito feliz. Mas eu fico preocupado e pensando, será que de fato, na Páscoa, nas datas que nós comemoramos, reflexões sobre o Senhor, será que de fato hoje nós comemoramos a Páscoa como deveria ser? Essa é a minha pergunta. Será que nós hoje praticamos esse dia do Senhor, o dia de Páscoa, de fato trazendo à memória aquilo que nos dá esperança? Ou foi só um dia legal com a família e amigos, de um almoço, de um banquete, de jogos, de festa? Ou de dormir o dia inteiro para descansar? O que nós fizemos com a nossa Páscoa? Bem, o nosso texto fala exatamente dessa pergunta, que Paulo começa dizendo: o que vocês fizeram com a Páscoa de vocês? E nesse caso, o que vocês fizeram com o dia da ceia do Senhor? Então eu queria trazer hoje à noite 3 coisas interessantes. Primeiro, um contexto, entendendo o que é a Páscoa e as questões problemáticas que Paulo vai identificar nesse texto. Segundo, a apresentação da ceia como solução para esse problema. E depois, terceiro, uma recomendação, algumas recomendações do apóstolo Paulo, para a gente, nas ceias futuras, a gente ter uma postura diferente. O texto trabalha 3 coisas básicas. Bem, para nós entendermos, Paulo está falando aqui sobre a ceia do Senhor, mas associando também com a Páscoa. Apesar da palavra Páscoa não estar diretamente ligada nesse texto, mas eu quero apresentar um pouco o que é a ceia do Senhor e o que isso tem a ver com a Páscoa. Quando você vai ler a Bíblia, e nós falamos que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia apresenta várias histórias para apontar uma única história. A Bíblia conta uma única história, usando várias histórias diferentes. Essa única história é sempre mostrando Cristo. É sempre mostrando o plano redentor. É sempre revelando o amor de Deus em resgatar homens e mulheres do inferno e do pecado. Essa é a história única. E para contar essa história, Deus vai contando centenas, dezenas, muitas histórias na Bíblia que vão sempre acabar ou iniciando com Cristo, ou passando por Cristo, ou terminando com Cristo. Por isso que a nossa pregação sempre é cristocêntrica, porque Cristo é o nosso Redentor. E a Páscoa tem a ver com isso, não é? Que Ele morreu, mas Ele ressuscitou e vivo está. E esse Deus, que é um Deus da redenção, Ele se revelou nessas histórias, sempre trazendo um ensinamento com relação a Cristo e ao Cordeiro. Lá no Éden, no capítulo 1, de Gênesis, capítulo 2, você vê que Deus aparecia na viração do dia, lá no jardim no Éden, onde Deus fazia a manutenção de Adão e Eva. O que é a manutenção? Deus todos os dias aparecia para nutrir em todas as áreas de Adão e Eva, inclusive o conhecimento e a comunhão com Deus. Mas quando Adão e Eva pecam, e vocês conhecem muito bem a narrativa de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a presença de Deus no Éden, com Adão e Eva, muda. Não no seu formato de estar presente, mas no seu propósito em se apresentar. Porque agora em Gênesis 3, após o pecado, Deus se apresenta para Adão e Eva apontando um símbolo, um sinal,
uma cerimônia que tinha a ver com a promessa da redenção, que nós chamamos de Páscoa. Em Gênesis 3,15, e eu sei que essa igreja, por causa do pastor Marcos, decorou esse texto, né? Que Deus vai chamar a mulher, Eva, e dizer que da descendência, da semente da mulher, nasceria um menino. E esse menino ia ser o quê? Ferido com uma ferida mortal no calcanhar. Mas ele ia vencer, esmagar toda a ação de Satanás. Então ele já começa falando para Adão e Eva a promessa messiânica de que um dia nasceria um menino e seria o Redentor. E 3,21, ele vai fazer um ato simbólico de ensino. Está falando com Adão, sua esposa, e Deus está falando, olha, o pecado, maldita é a terra, do sol do teu rosto comerás, virá pragas na plantação, e Deus vai dizer assim, olha, essas folhas que vocês fizeram para cobrir a nudez não servem. Eu, Deus, tenho que cobrir a justiça, eu tenho que executar a justiça, eu, Deus, é quem vou cobrir vocês. E como Deus faz isso? Deus vai pegar um animal e vai tirar suas peles e vai vestir Adão e Eva antes de expulsá-lo do jardim. Bem, não está falando que Deus executou o animal, isso é por inferência. Ou tinha duas apenas possibilidades, ou tinha bicho morto no jardim, então não seria o paraíso? Ou Deus teve que pegar o animal e executá-lo, derramar o sangue dele, tirar as suas peles, cobrir o homem e a mulher e ensiná-los dizendo, olha, para cobrir vocês foi necessário a morte de alguém que não tinha nada a ver com isso. E a partir desse símbolo, Deus começa a mostrar messianicamente de que nasceria um menino e que ele tinha que derramar o seu sangue por causa dos nossos pecados. E você vai ver que logo em seguida Abel faz um sacrifício de animais. Enoque, Enos começam a buscar o Senhor. Você vê que como isso passa a fazer parte do ensinamento de pai para filhos, que quando Noé, mais para frente, sai da arca com a sua família, após o dilúvio, a primeira coisa que ele faz é fazer um altar e fazer aqui ofertas de alguns animais, como gratidão a Deus pelo livramento, pela salvação. A arca representava a salvação de Noé e sua família. Eles fazem o símbolo daquele culto com os animais, dizendo, Senhor, nós entendemos que precisa do sangue. E Deus sempre foi se revelando a pessoas, depois a famílias, até chegar a um povo. Um dos grandes ápices desse ensino de Deus é quando ele chama Abraão. Depois de fazer aliança com Abraão, Abraão já era pai de Isaque, Deus faz uma estratégia fantástica pedagógica. Abraão pega o seu filho, vai no monte e sacrifica-o. E quando eu leio Gênesis, eu acho interessante porque a narrativa nos dá a ideia de que Abraão está andando com seu filho. Isaque pergunta, pai, eu tenho aqui o cutelo, eu tenho aqui a lenha, cadê o animal? E a resposta é, na hora certa Deus vai providenciar. E quando Isaque é colocado no altar, para ser sacrificado, Deus disse, não. Aparece um animal amarrado, o substituto. Ele vai tomar o lugar de Isaque, e vai ser imolado, o sangue vai ser derramado no lugar de Isaque, ensinando agora Isaque, que vai ser pai de Jacó, e depois pai de Israel, dizendo, olha, a ideia de Deus, o princípio de Deus, o ensino de Deus, o projeto de Deus, para a redenção, tem a ver com o substituto, aquele que veio para tomar o nosso lugar no altar, que era a cruz. Aí chega o povo de Israel. Israel vai, Jacó com seus filhos, vão parar no Egito, a história da fome.
e vão ficar lá 430 anos. Lá no Egito, 400 anos eles vivem em paz. Eles aprendem a cultura, a culinária, eles aprendem a arquitetura, eles cantam as músicas, vão para as festas, falam a língua, fazem as faculdades. Mas também incorporam tudo isso aos 10 principais deuses do Egito. E quando Deus vai libertar o povo de Israel através de Moisés e Arão, Deus vai fazer o quê? Pedagogicamente, Deus vai derrotar os 10 principais deuses do Egito. E o último deus do Egito a ser derrotado era o Deus que faz manutenção e dá a vida. Ra, o Deus Sol, Faraó. E para derrotar o Faraó e libertar o povo, Deus faz uma nova aliança. Que agora Deus traz todo aquele ensino do Cordeiro e diz assim: hoje vai passar o anjo vingador. O anjo do Senhor vai passar sobre a cidade. Então vocês peguem o animal, reúnem a família, ervas amargas, pães, e vocês matem o animal, e vão pegar o sangue, passar na borda das portas, e vão comer todo o animal. E vocês vão esperar quando o sinal, a gritaria de morte passar, e vocês vão sair caminhando. Quando o anjo vingador passa, a casa que não tinha o sangue como selo, como aliança, começaram a chorar, porque o anjo passou naquela noite. E se um hebreu, um judeu, havia não passado sangue, a morte alcançou. Se um egípcio ouviu a história e passou o sangue, mesmo sendo egípcio, foi poupado da morte. Porque o sangue era a aliança. E aí o povo sai feliz, porque agora o principal deus do Egito foi derrotado, né? A morte do Deus da vida foi destruído. E agora o povo de Israel sai livre, caminhando alegre. E aquele dia é chamado de Páscoa. E a palavra Páscoa, como vocês sabem, é passagem. Ou melhor, aquele que passou por nós. É uma referência à ação de Deus passando, julgando o povo e libertando aqueles que têm a aliança de sangue. E na Páscoa Deus coloca uma seguinte regra: agora, todo ano, nessa mesma data, vocês vão reunir a família e vão celebrar o dia da libertação, a Páscoa. E o símbolo dessa Páscoa é o Cordeiro, que agora foi oficializado ao povo de Israel, dizendo: o Cordeiro representa a promessa messiânica, que um dia o Senhor virá, igual ao Cordeiro, Ele vai derramar o seu sangue, para nos substituir, e nos libertar da escravidão, não do Egito, mas do pecado. Bem, o que acontece? O povo de Israel sai até chegar no Egito, sai do Egito até chegar a Canaã. E quando chega em Canaã, eles já passaram 40 anos. E nesses 40 anos, eles foram perdendo a prática de fazer a festa da Páscoa. E quando ele se institui como nação com Josué e Calebe, depois vem os juízes, vem os reis. Eles eram um povo que haviam abandonado a prática da Páscoa. Por isso que era um povo que pecava tanto quanto com idolatria ao Senhor. Por isso que era um povo que sempre era repreendido, porque eles abandonavam facilmente a Deus para ter outros deuses. E com Salomão, ao instituir o templo, ele vai ordenar novamente que lá no templo, uma vez ao ano, na data da libertação, o povo de Israel voltasse a praticar a Páscoa. Fizesse aquela reunião da Páscoa. Reunisse a família, fizesse os pães, as ervas, fizessem as bebidas, pegasse o animal, levasse no templo, sacrificasse, assasse para comer. Desde Salomão a Jesus, a Páscoa foi aplicada assim. De Salomão a Jesus, a Páscoa era uma reunião do povo,
da família que se reunia para fazer o quê? Se reuniam para comer, banquete, matar a fome, mas também era pedagógico. O que acontecia quando a mãe pegava as filhas para fazer os pães, preparar as ervas, arrumar as mesas, elas estavam, as mães, ministrando às filhas sobre a Páscoa, a promessa da redenção. O pai pegava o cordeiro, pegava os filhos, iria lá no templo para fazer o sacrifício, e isso era ministrado aos meninos sobre o Cordeiro de Deus. E assim isso era passado de pai para filho, de ensinamento que começava em casa, sobre a promessa da redenção. E Cristo vem. Marcos 14 diz assim que Cristo vai na última Páscoa fazer uma ação com os discípulos. A narrativa vai dizer que Jesus chama os discípulos, manda ir na cidade. Quando eles foram recebidos com o homem dando água, ia pedir um espaço em uma casa, e lá os discípulos prepararam a Páscoa, para que junto com Jesus eles passassem. E essa preparação da Páscoa envolvia todos os elementos judaicos, os pães, as ervas, o cordeiro, o vinho, fazia todo o banquete, porque Jesus e os discípulos também comemoravam a Páscoa, também celebravam a Páscoa, também era lidos salmos, cantados os hinos, para trazer a memória da promessa redentora do Salvador, de Cristo. E quando Cristo, após ter comido, cantado, passado um tempo com os discípulos naquela festa, Jesus ele muda um pouco o cerimonial. Ele pega o pão, parte o pão e começa a distribuir. E vai inserir: meus queridos, esse pão moído, picado, dividido, serei eu. Vocês vão fazer isso a partir de agora na Páscoa, porque na próxima Páscoa não haverá mais um cordeiro. É o pão, porque esse pão é o meu corpo moído na cruz. O sangue, o cálice, é o meu sangue que vai ser derramado. Então na próxima Páscoa não terá mais o cordeiro, mas terá o pão e o vinho em memorial do que Cristo fez. O que Jesus estava fazendo? Dizendo: meus queridos discípulos, até agora, em 4.000 anos de história, nós tínhamos um símbolo profético, dizendo que um dia o Redentor iria se manifestar. E Jesus está dizendo: eu sou o Redentor. Como disse João: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora chegou a Páscoa, eu serei morto. Eu serei preso, humilhado, pisado, moído, meu sangue vai ser derramado, eu serei morto. Mas calma, eu venci a morte, e eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Então na próxima Páscoa, vocês não vão se reunir para juntar e comer o cordeiro. Vocês não vão mais pegar o cordeiro e levar ao templo para ser sacrificado. Vocês não vão mais fazer a festa em sacrificar o animal para derramar o sangue, porque esse símbolo passou. A partir de Cristo, da cruz, agora vocês vão fazer o quê? A Páscoa é a ceia do Senhor, porque agora não é mais uma promessa que o Salvador, o Redentor virá. Ele já veio, ele vivo está. E aí ele vai ensinar a fazer o quê? Que a ceia é a nova aliança, a nova Páscoa, o novo símbolo que a igreja vai adotar. Aí chega no nosso texto de Corinto. Ufa, tudo isso para chegar como introdução ao nosso texto do Corinto. Você deve estar pensando: o sermão hoje vai até meia-noite. E tem ceia. Não, eu vou ser rápido, essa parte é mais demorada. Aí chega na parte da ceia do Senhor. E aqui nessa ceia que Paulo está falando, ele tinha também um banquete, uma festa. Festa do amor, festa do ágape.
que é o povo que se reunia no domingo, somente na Páscoa, cada um trazia os seus banquetes, e nesses banquetes eles comiam, bebiam, ceavam, depois ministrava-se a ceia do Senhor como memorial de lembrança, de símbolo, dizendo: o nosso Redentor já veio, e nós aguardamos Ele voltar, porque Ele está vivo. Então a ceia, Ele vem para substituir a Páscoa. Então a ceia é a Páscoa. E esta festa de celebração acontecia na igreja. E vai acontecer até o 2º século. Depois ela foi extinta da igreja, por causa de alguns problemas que Paulo vai apontar aqui. E nessa Páscoa, da igreja de Corinto, que era a ceia do Senhor, Paulo vai apontar alguns problemas, para mostrar que eles, agora a igreja, como Israel no passado, também haviam esquecido o que a Páscoa significa. A igreja em Corinto havia esquecido, perdido, tirado da sua memória o real significado da Páscoa dos judeus e agora da ceia do Senhor, a Páscoa da igreja. E Paulo vai exortar a igreja sobre esse sentido. O que nós vemos aqui? Primeiro, Paulo começa dizendo: olha, versos 17 a 22, eu não vou elogiar vocês com relação à ceia. Está tudo errado. Vocês, igreja de Corinto, se reúnem para a Páscoa, se reúnem para a ceia, mas há divisão entre vós. Lembram do texto do capítulo 1? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, eu sou de Barnabé, eu sou de Apolo. Ele dizendo: vocês se reúnem nesse culto solene, na ceia do Senhor, na festa do ágape, em vez de ser uma unidade, uma família, vocês se reúnem em partidarismos, em pequenas panelinhas, em pequenos grupos, que não é só por afinidade, e esses grupos, em vez de se unir para ser a igreja de Cristo, começa um falar mal do outro e um querer provocar o outro. E vocês estão na Páscoa do Senhor e na ceia do Senhor fazendo divisões entre vós. Não pode ser assim. Aí começa dizendo: segundo, essa festa seria um momento onde todo mundo iria trazer o que tem em casa, iria se reunir numa grande mesa e dividir sua refeição. E é lógico que aqueles que não têm, ou que estão desprovidos, ou que estão sem condições, eles não trarão nada, ou trarão pouca coisa. E eles vão usufruir do banquete. Eles não têm, mas talvez para muitos daquela igreja, seria talvez o maior momento de comer uma carne, de tomar a Coca-Cola da época, ou de banquete, se fartar, porque eles não teriam durante a semana nas suas casas. Então a ideia da festa do amor era: quem tem contribui para quem não tem, e juntos dividimos tudo isso e nos alegramos comendo e bebendo. Mas ele diz assim, de que alguns faziam assim. Alguns chegavam com as suas coisas boas, olhava para o lado e via que o Alex não trouxe nada. Sabe o que ele fazia? Sentava num canto, abria sua cesta e comia o máximo que der, para não precisar dividir. Se sobrar, você come. Aí ele vai dizer: nessa festa do amor, alguns estão quase devolvendo de tanta gula e vendo o irmão passando fome e vontade. Que amor é esse? E pior, alguns dentre vós vêm para essa festa e bebem tanto vinho que se embriagam, perdem a razão, perdem o sentido, perde as condições cognitivas de participar do culto e da ceia do Senhor, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, porque está tchuco. Dizendo: essa é a Páscoa da igreja de Corinto. Esses sinais de reprovação significa que aquela igreja
por mais que salva era, por mais que já tinha um dia se rendido a Jesus, por mais que era uma igreja cristã, irmão seu e meu, mas naquele momento roubou da mente, se perdeu a compreensão, o respeito, o conhecimento sobre o que é a Páscoa, o que era o culto ao Senhor, e o que era ser igreja, e o que era se reunir, pois eles faziam de qualquer jeito. Essa era a Páscoa da igreja de Corinto. Terrível, não é? Bem, eu não sei como foi na sua casa. Em Chupim isso não acontece. Talvez aconteça só lá em Coronel Vivida. Talvez na sua casa foi um dia hoje onde se comeu muito. Que bom que você comeu bem. Cuidado, isso engorda. Mas que bom que você comeu bem. Que bom que você bebeu bem. Que bom que você teve que tirar uma cesta depois do almoço porque você não aguentava mais, você tinha que descansar um pouco. Que bom que você reuniu a família para se alegrar nessa Páscoa. Tem nenhum pecado nisso, tem? Não. Mas, se você esqueceu de fazer algo importante que eu vou falar, talvez nós vamos nos parecer muito com Corinto. Se você no dia de hoje com a sua família, você não tirou 5 minutinhos perto do almoço, para parar tudo, para chamar as crianças, para chamar a esposa, para chamar o maridão, o sogro, a sogra, quem estava na sua casa, para tirar 5 minutinhos, para trazer a memória da morte de Cristo e a ressurreição, para falar do sentido da Páscoa para a sua família e para os seus visitantes, e você orar como gratidão pela lembrança do dia que Cristo morreu e ressuscitou. Se você não fez isso hoje, no dia da Páscoa, na sua casa, talvez hoje você perdeu a real compreensão do que a Páscoa significa e do que Cristo fez para você. Se nós nos alegramos e esquecemos de fazer essa reflexão pedagógica de gratidão, trazendo a memória em casa do que o dia de hoje, desde sexta-feira, significa, e nós só comemos e bebemos, talvez nós não ficamos embriagados. Mas a nossa perder a razão e a reflexão do que Cristo realmente fez, do Deus da redenção e da obra redentora de Cristo, nós esquecemos disso. Porque a Páscoa virou mais uma festa. E talvez compramos muitos chocolates. E essa semana vamos comer muitos chocolates. Mas não lembramos de Cristo. Ou nós não sentamos para falar para a nossa família do plano redentor, da nova Páscoa, do sangue derramado e do pão partido, que é o corpo de Cristo. Mas eu fico tranquilo. Eu sei que na casa de vocês, todos vocês fizeram isso. Vocês tiraram um minutinho para fazer a reflexão, trazendo a memória para a família, aquilo que nos dá esperança. Pois Paulo está repreendendo esse povo dizendo, se vocês estão errados nessa ceia, vocês estão se portando errado, porque vocês esqueceram a essência da fé. E nós, igreja aqui de Chopinzinho, não só na Páscoa, mas todos os dias, todos os domingos que é o dia do Senhor, nós não podemos perder de vista, de mente, a essência da nossa fé. O próprio Paulo, no capítulo 15, verso 14, ele vai enfatizar, se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé e a nossa pregação, porque Ele é a base, estrutura de toda a nossa fé. Então o primeiro assunto que está reprovando aqui é dizendo, igreja de Corinto, acorda, vocês são igreja, mas vocês não entenderam ainda o que é a redenção. Bem, fica o alerta, temos que vigiar nossas casas, nossos corações, a nossa igreja, para que lá, em todos os lugares que nós estamos, sempre Cristo tem que ser trazido em memória.
Sempre Cristo tem que ser levantado esse assunto, essa bandeira, dizendo, Ele está vivo. Ele passou pela cruz. Páscoa, Ele passou pela cruz. A ira de Deus caiu sobre Ele. Ele venceu a morte e vivo está. Por isso nós estamos alegres. Outra coisa que nós vemos no texto aqui, além dessa reprovação, foi Paulo vai agora instituir a ceia. Ele vai dizer, o que eu já ensinei a vocês e vou repetir, é o que Cristo deixou. Qual é o propósito dessa reunião como igreja na Páscoa ou no domingo da ceia do Senhor? Qual é o propósito? O propósito é a gente trazer aqui algumas coisas importantes. Primeiro, ele vai dizer, fazer isso em memória de mim. Fazer o quê? Partir o pão e distribuir. Pegar o cálice, dizendo, o pão é o corpo, representa isso, ou ensina isso, e o sangue é o vinho, e o vinho representa o sangue de Cristo. Então vocês fazem o quê? Vocês trazem à memória aquilo que dá esperança. O que é a Páscoa? O que é a ceia? É você passar pelo processo de ensino e aprendizado, de que eu preciso todos os dias, ou no mínimo todos os cultos, ou na ceia do Senhor, sempre lembrar da obra redentora. Ele fez isso por mim e por você. A Páscoa, a ceia, é trazer à memória a redenção, o que Cristo fez por mim e por você. Segunda coisa que Paulo vai ensinar aqui sobre a ceia, é de que a ceia também representa a nossa unidade. Ele disse, pegue o pão, partir e distribuir, comam e bebam todos. Significa que a igreja, em vez de divisão, deveria ser unida. Uma só carne, um só corpo, um só objetivo, uma só fé, um só Senhor, uma mesma visão, uma mesma linguagem. Então eu disse, é a unidade. Cristo morreu por você e para que tenha a unidade. Nós somos um povo que ora junto, que chora junto, que tem vitórias junto, que andamos juntos e que aguardamos a vinda do Senhor juntos. Por isso, comemos a ceia e bebemos coletivamente. Depois ele disse, faça isso até que eu volte, até que eu venha. Porque enquanto vocês fazem, vocês anunciam que Cristo morreu e ressuscitou. A ceia nos ensina a sermos missionários, a anunciarmos às pessoas, seja na nossa casa, no trabalho, aonde for, que Cristo voltará. E que não voltará para ser o Cordeiro, mas como o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Então a ceia do Senhor, Ele está dizendo, vocês precisam lembrar disso, que primeiro, a ceia representa a redenção, aprenda a valorizar o que Cristo fez. Segundo, olhe para o seu irmão, aprenda a amar o seu irmão, porque ele foi pago pelo mesmo preço que você. Terceiro, fale para as pessoas, mostrem essa fé em Cristo Jesus, e vamos anunciar que Ele morreu, ressuscitou, até que Ele venha. O papel da igreja e o meu, seu papel. Ele está ensinando, é isso que nós nos reunimos. Esse é o sentido da Páscoa. Trazer à memória essa redenção. E no final ele vai dar algumas recomendações. Então agora que vamos tomar a ceia, você examine o seu coração. Você examine se você estava naquele partido de divisão da igreja. Você examine se você estava ofendendo o seu irmão. Você examine se você comeu demais e deixou alguém passar fome da igreja. Você examine se você estava tchuco demais para estar concentrado porque você estava bebendo demais. Examine o seu coração como você estava tratando Deus, tratando a ceia do Senhor, que é a Páscoa, tratando a reunião da igreja, tratando o culto ao Senhor. Avalie o seu coração. E se você se encontra em nenhum desses estados, pare, volte atrás, se arrependa, tenha arrependimento e peça perdão para Deus. E se possível for, e quando for, vai lá e trate e acerte com o teu irmão. Depois de feito isso, todo mundo espere um ou outro.
aí sim, com o coração examinado, entendendo, trazendo à memória o que é de fato a Páscoa e a ceia do Senhor, nós celebramos a ceia do Senhor, porque isso glorifica a Deus, isso edifica a sua igreja, e isso é um testemunho às pessoas que Cristo morreu e venceu a morte e ressuscitou. Essa é a exortação de Paulo sobre essa festa do amor, a Páscoa, que tinha perdido o seu sentido. E que a igreja perdeu o seu sentido. E Paulo estava tentando trazer a razão à memória, dizendo: não podemos perder Cristo do nosso centro. E não podemos deixar de olhar do lado a nossa família na fé. Porque a Páscoa só faz sentido nesse olhar para cima, Cristo, e olhar para o lado e dizer: nós somos povo de Deus e nós celebramos a Páscoa porque Cristo morreu e ressuscitou. Amém?